Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Passando pelo YouTube, como eu sempre faço, eu vi uma pergunta interessante do Ribeiro. Doutor, por que minha hérnia voltou? Fiz a minha cirurgia e repouso de 10 meses, mas ainda assim ela voltou. Por quê? Ficou curioso, ser humano? Por que depois de 10 meses uma hérnia volta? Fica aí comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando a gente fala de hérnia voltar, não é porque você seguiu todos os trâmites, ou pelo menos achou que seguiu todos os trâmites, que a hérnia não vai mais voltar. Senão, a hérnia nunca voltaria. Que qualquer um vai ter muito medo da hérnia voltar e vai fazer tudo que precisa. Mas, infelizmente, o mundo ele não é perfeito e vão ter pessoas que vão ter a recidiva da hérnia, a hérnia vai voltar, independente dele entrar para um convento e ficar orando 10 meses. Ela pode voltar, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Só que existem situações que vão fazer com que a hérnia volte. E eu vou falar aqui para ver se existe a identificação de alguma delas. Então, existem sim fatores que fazem a hérnia voltar, mesmo esses fatores estando ausentes, ainda tem risco dela voltar. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? E quando a gente está falando do risco da hérnia voltar, pessoal, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Quando você faz a cirurgia, não adianta ficar um longo período parado, sem fazer nada, achando que aquilo vai aumentar a chance da hérnia não voltar. Não, que isso não muda. O repouso é o que você tem para fazer inicialmente, de acordo com a orientação do seu médico. Acabou aquela fase de repouso, você tem que ir voltando à sua vida normal, às suas atividades físicas, ao seu trabalho, porque esse movimento, essa volta às atividades reforça a parede muscular, melhora o condicionamento e diminui o risco da hérnia voltar. Não é para você imaginar que quanto mais tempo eu ficar parado, menos risco ela tem de voltar, porque não é esse o pensamento. E vamos falar o que que pode acontecer para uma hérnia voltar depois de 10 meses. O primeiro ponto é a falha na cicatrização. Sim, pessoal, e quando a gente está falando falha na cicatrização, eu não estou falando do paciente que olha para a ferida e diz: olha, está bem cicatrizado, está bonitinho. Não. Existem pacientes que, mesmo que a ferida esteja fechadinha, bonitinha, tem uma cicatrização muito pior do que outras pessoas. Eu vou dar exemplo. Um exemplo: pessoas que realizam múltiplas cirurgias. Fez a cirurgia, a hérnia voltou, fez a cirurgia, a hérnia voltou, fez a cirurgia, a hérnia voltou. Quanto mais cirurgia se faz naquele local, pior é a qualidade da cicatrização. E quanto mais vezes opera aquele local, mais risco tem da hérnia voltar na cirurgia subsequente. Um outro problema é o paciente diabético e descompensado, que naturalmente ele tem uma cicatrização muito ruim, com um risco muito maior da hérnia voltar. Um outro tipo de paciente é aquele paciente que, do ponto de vista genético, tem uma cicatrização ruim, ou é um paciente fumante que fuma muito e isso daí atrapalha na cicatrização, ou um paciente que não tem uma estrutura muscular adequada, robusta, resistente, ou aquele paciente que, do ponto de vista nutricional, tem deficiência nutricional, principalmente de proteínas, que dificulta a cicatrização, porque a proteína é como se fosse a cola do nosso corpo, e também algumas doenças genéticas que fazem com que o paciente tenha uma frouxidão maior dos tecidos, uma fragilidade maior dos tecidos, o que facilita muito mais a hérnia voltar. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no canal, faz isso agora que eu estou te pedindo. Eu sei que a gente está assistindo, esquece, mas isso ajuda muito a gente que produz conteúdo. Dá a entender que aquilo foi efetivo, que você gostou daquilo e, consequentemente, a gente faz mais, tá? Às vezes a pergunta, as pessoas falam: doutor, por que que você não fala do assunto tal? Porque ninguém pede. A gente não vê a motivação das pessoas, por que que a gente vai fazer? Vamos voltar para o teu vídeo. Um segundo fator que faz a hérnia voltar é a própria técnica cirúrgica. Como? Uma fixação da tela de forma inadequada, a utilização de materiais ruins ou materiais que tenham falha, fios ruins, fios vencidos, materiais que sejam de baixa qualidade, uma hérnia, uma tela que foi colocada muito pequena, uma tela menor do que o tamanho adequado, ou a correção de uma cirurgia sem tela, porque se a gente está falando de hérnia inguinal, obrigatoriamente tem que se colocar
tela. Se você não coloca a tela, o risco da hérnia voltar é de 25 a 30%, é um risco extremamente alto. E a outra questão também é que pode ocorrer deslocamento dessa tela, fazendo como se a pessoa não tivesse tela nenhuma, favorecendo o risco dessa hérnia voltar. Os terceiros fatores que estão relacionados ao aumento de risco da hérnia voltar são as infecções locais, ou a infecção da ferida operatória, porque teve infecção mesmo que cicatrize depois, aquela qualidade de cicatrização vai ser muito pior, uma qualidade de cicatrização muito pior, assim como a infecção da prótese, da tela, que também favorece o risco dela ser deslocada, ela não fixar, dela soltar e aumentar o risco da hérnia voltar. Um outro fator também que auxilia no retorno da hérnia são aqueles pacientes que têm aumento da pressão intraabdominal, ou seja, um aumento da pressão na barriga muito maior do que a de outras pessoas. Isso pode acontecer da seguinte forma: exercício físico precoce, ou seja, a pessoa vai fazer uma força, vai ficar de cócora, vai carregar um peso antes da recuperação total, que se for aberta varia de 30 a 45 dias e se for por vídeo de 15 a 30 dias. Então, o cabo meteu o pé na jaca, fez uma besteira, aumenta o risco da hérnia voltar. Levantar peso. Paciente que tem tosse crônica aumenta muito o risco da hérnia voltar. E quando eu falo tosse crônica, eu não estou falando de uma tossidinha depois da cirurgia, não, pessoal. Eu estou falando daquela pessoa que fica tendo tosse continuamente. Um outro exemplo de paciente que tem aumento da pressão dentro da barriga é o paciente que tem constipação. É um paciente que fica longos dias sem fazer cocô. Quando ele vai fazer cocô, ele faz força que nem um condenado. Por quê? Porque ele tem um intestino mais lento, mais parado, e ele tem que colocar aquele negócio para fora. O caba sofre que só a desgraça, faz força e, consequentemente, prejudica o local da cirurgia e aumenta o risco da hérnia voltar. E isso também se atribui ao paciente com obesidade, que aumenta a pressão, aumenta o risco da hérnia voltar, e aqueles pacientes que também têm problema de próstata. O caba vai urinar, a próstata está grande, está prendendo a urina, o caba faz força que só a desgraça, passa meia hora no banheiro e fica só gotejando xixi e ele fazendo força. Se o caba tiver hérnia, a hérnia vai aumentar muito, ou se ele acabou de fazer a cirurgia, a hérnia vai voltar. Por quê? Porque quem tem hérnia e tem esses problemas, ele tem que resolver primeiro esses problemas, ele tem que corrigir primeiro esses problemas para poder ir para a cirurgia, para evitar que tenha esse tipo de complicação. Um quinto fator é o tamanho da hérnia. Pessoal, se você tem uma hérnia pequena, o risco dessa hérnia voltar é muito, muito pequeno. Agora, se você tem uma hérnia grande, você pode corrigir com a técnica que for, colocando tela, fixando direito, que o risco dela voltar é muito maior do que a hérnia pequena, independente do tempo que você faça de repouso, é maior. Quanto maior a hérnia, mais difícil é a recuperação e maior o risco dessa hérnia voltar. E a outra questão é aqueles pacientes que demoram um excesso de tempo absurdo para ter uma remodelação cicatricial adequada, que é aqueles pacientes que de certa forma têm um problema genético que favorece esse tipo de acontecimento. Então, o que você tem que entender, meu amigo, é que se você não identificou nenhum desses tipos de padrões que eu falei, saiba que uma hérnia que volta, se é a primeira vez, ela tem que ser corrigida, não existe hérnia que volta que não tem que ser corrigida. Tem que colocar tela, obrigatoriamente, quando a gente fala de hérnia inguinal, tem que colocar tela, principalmente se ela voltar e vai fazer a cirurgia de novo, aí que tem que colocar tela mesmo. E entender que essa cirurgia tem que ser extremamente pensada e trabalhada para evitar que você tenha novamente a volta da hérnia, porque se você vai operar uma segunda vez, aumenta muito o risco da hérnia voltar, aumenta mais o risco do que da primeira vez. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus.